E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui e não me conhece, prazer, eu sou a Júlia Trento. Esse aqui é o Júlio Jesus, é meu canal, onde eu mostro um pouquinho do que Jesus tem feito na minha vida e aonde também eu ajudo vocês na caminhada de vocês. Eu sou uma estudante, estou no terceiro ano do ensino médio e tenho um chamado para a área da saúde, para servir a Deus através da medicina, estabelecer o reino na terra através da saúde. E tô aí no processo de construção, né? Mas eu tinha falado pra vocês, faz um tempo que eu não postava vídeo, eu tava naquela de estudar o dia inteiro e daí estudar no fim de semana e não consegui organizar os vídeos. Mas eu disse que ia ter um vídeo por semana, então vai ter um vídeo por semana, custe o que custar. É sexta-feira, 10 da noite? Sim, mas vai ter vídeo essa semana, entendeu? E eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uma coisa muito importante. Elas são duas, mas estão bem ligadas, que é sobre ser um cristão integral e sobre responsabilidade social. Eu quero abrir o que você entende sobre ser cristão e sobre o que fazer a respeito de ser cristão. E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender a respeito disso é que a vida aqui na Terra, ela tem um objetivo muito claro, assim, que é definir qual vai ser a nossa eternidade, sabe? Então, nós estamos aqui para ter a chance de aceitar o sacrifício de Jesus e viver um estilo de vida do reino, alcançando a vida eterna com Cristo, ou se a gente negar isso, nós vamos passar a eternidade no inferno. E essa é a verdade, é aquilo que a gente acredita, a gente vive por causa desse reino, por causa disso. Mas a gente tem que entender que não é só isso, entendeu? Não é só tomar uma decisão e acabou. Não tá tudo bem, você aceitou Jesus e agora tá tudo certo. Não tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo pra você. Mas, se o objetivo fosse só você poderia ser simplesmente arrebatado, entendeu? Ah, não, aceitou Jesus, tá bom, então... Você entende? Porque é inútil. Jesus não faz coisas inúteis. Deus não trabalha com coisas inúteis. E você seria um peso morto aqui na Terra. Você já decidiu por ele. Então, tudo bem. Vai pro céu. Então, vai de uma vez, entendeu? Não vai ficar perdendo tempo aqui. Mas não. Nós temos uma missão aqui na Terra. Nós temos um propósito aqui na Terra. Se a gente ficou é porque tem um propósito. Eu repito, Deus não faz nada por acaso, por motivo nenhum. Deus não gosta de coisas inúteis. Deus fez todas as coisas para serem úteis. Inclusive a nossa vida aqui na Terra. E você pode ter, às vezes, um sentimento, assim, de que você não está servindo a Deus com a sua vida, ou que você não vai poder servir a Deus com a sua vida porque você não quer ser um pastor. Você não quer ser uma pastora, você não sente que o seu lugar de atuação é somente dentro de uma igreja, entendeu? Ou, não, eu não tenho chamado missionário, eu não vou pra África cuidar de doentes e viúvas e órfãos. Ou, não, você não tem, sabe? Tipo, essas coisas, esses estereótipos mais assim de, nossa, esse é um servo de Deus, é porque ele atravessa o mundo pra cuidar de alguém, entendeu? E na verdade, não é só isso. Não é só isso. Isso é uma coisa que assim, gente, é coisa que o diabo trouxe pra nossa cabeça, fez com que isso dominasse nossa mente para que justamente a gente não cumprisse o nosso propósito na Terra. Nosso propósito aqui na Terra, depois que a gente aceita ele, é estabelecer o reino, é trazer o reino para a Terra. E, para isso, os cristãos precisam estar em todas as esferas da sociedade. Deus precisa de cristãos na política, na educação. Deus precisa de cristãos na economia, no empreendedorismo, na justiça, entendeu? Dentro dos lares, em todos os lugares. Em todos os lugares. Sabe esses lugares, tipo assim, isso aqui, aquele lá não é um lugar de cristão. Eu não sei, eu não consigo pensar num exemplo aqui agora, mas esses lugares que você, tipo, fica, meu Deus, um cristão não pode estar lá. Às vezes até na política, a gente tem essa visão de não, entrou na política, vai se corromper, então o lugar de cristão não é na política. Cara, talvez a política seja tão complicada porque não existem cristãos lá, entendeu? E não falando que agora é uma supremacia cristã e só quem é cristão pode fazer tudo. É que, cara, se você tem a mentalidade do alto, você sabe que os dois maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, se você é um cristão integral, se você é um cristão verdadeiro, um discípulo de Cristo, se você conhece a palavra, se você pratica a palavra,
o seu foco vai ser sempre trazer o reino para a terra. E eu já falo sobre o que é esse reino, mas o seu foco vai ser esse. Então, um cristão na política... Peraí, gente, só um pouquinho, senão eu vou ficar tossindo. Um cristão na política não vai se corromper, entendeu? Porque o Espírito Santo dentro dele vai ser mais forte e ele vai levar luz para aquele lugar. Se você é cheio de Espírito Santo, você contamina positivamente, sei lá se isso existe, o lugar que você tá. Você exerce influência, você é instrumento de justiça, entendeu? E você vai pensando nas outras pessoas, não vai ter isso. Não significa que isso não vai ser uma tentação, por exemplo. Até porque você vai estar num ambiente complicado, né? Mas com Cristo você vence isso. Desculpa os barulhos aí do fundo, gente, mas enfim. Você vence isso. E o seu foco é cuidar das outras pessoas e não pensar só em você mesmo. Então você entendeu que não é porque cristão pode e ninguém mais pode. Não, mas é porque o cristão, se é um cristão verdadeiro, ele tem esse entendimento de os outros serem edificados, de ser servo, de servir as outras pessoas. Você entendeu? Então Deus precisa de pessoas em todos os lugares. Eu vou ser médica. Médica, entendeu? Tipo, e Deus vai me usar através da medicina. E agora, antes de eu explicar sobre o meu exemplo de médica, eu vou falar o que é estabelecer o reino, porque eu acho que você vai entender melhor. Basicamente, quando Deus criou o mundo, a criação, você pode ler Gênesis 1 e 2. É muito legal você estudar a criação do mundo, porque você entende o padrão de Deus, o padrão ideal do que deveria ser a criação, né? Você vai ver que não existia morte. Nós fomos criados para sermos seres eternos, tá? Nós não fomos criados para morrer como a gente morre. Não existiam doenças, não existiam conflitos, sabe? Não existia. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo perfeito. Mas Deus sempre foi um Deus de amor. A Bíblia define Deus como amor, né? Então, é como se eu dissesse que você vive em um país democrático, em um país livre, vai ter eleição, e você é livre pra votar no candidato que você quiser. Só que daí você chega lá e só tem um candidato. Tipo, isso é uma falsa liberdade, entendeu? Ah, você pode fazer o que você quiser, mas você só pode fazer isso. Tipo, entendeu? É a mesma coisa falar que o país é laico, ou seja, você é livre pra ter qualquer religião. Então, assim, não, o país é laico. Mas daí você vai lá e só tem islamismo, tipo, islamismo radical. Cara, isso não é um país laico. Isso não é um país democrático se você só tem um candidato. Entendeu? E Deus, ele deseja ser amado por nós, assim como ele nos ama, mas o amor, ele dá liberdade. Entendeu? Deus não é um relacionamento abusivo, entendeu? Que, tipo, ele fala, ó, você pode amar quem você quiser, desde que seja eu. Deus não fez isso. Então, Deus não criou o mal. A criação de Deus era perfeita, era totalmente boa. Acontece que Deus pode acabar com o mal, mas ele não acabou ainda. Porque a gente precisa continuar tendo liberdade de escolha. Deus sempre vai dar liberdade, ele nunca vai obrigar você pra nada, ele sabe o que é melhor pra você, ele não vai te obrigar a nada. Então, o homem fez a escolha dele. O homem fez a escolha dele. Eu posso trazer vídeos falando sobre isso, gente. Eu tenho estudado muito sobre criacionismo e, assim, é muito legal. Mas o homem escolheu o pecado. Então, a partir desse momento, nós vivemos em uma realidade caída. Presta muita atenção, você tem que entender isso. Nós vivemos em uma realidade caída onde o ideal da criação, ele foi corrompido, sabe? Nós vivemos em um mundo de pandemia. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, né? Porque agora, 2022, a gente tá, assim, superando uma pandemia. Nunca achei que eu viveria uma pandemia, gente. Coisa de filme. Sim, mas enfim. Então, nós vivemos em um mundo onde há doenças, onde há maldade, onde há homicídios, onde há estupros, onde... tudo. Você precisa assistir 5 minutos de jornal pra sair desesperado, entendeu? Porque essa é a realidade do mundo caído. Porém, todavia, Jesus, ele veio pra virar esse negócio. Então, Jesus veio pra Terra, Jesus morreu, e quando ele ressuscitou, ele venceu tudo isso. Se chama Tetelestai. Eu aprendi isso ontem ou antes de ontem, gente. Eu achei incrível. Antigamente, quando você tinha dívidas, elas eram todas escritas em um único papel. Mas essas dívidas, elas poderiam ser perdoadas pelo imperador se você... Enfim,
em determinadas condições, assim, mas você poderia ser perdoado de todas as suas dívidas. E quando você era perdoado, esse papel que tinha todas as suas dívidas, eles escreviam em cima Tetelestai, que significa, tipo, está anulado, estão anuladas. Então foi isso que Jesus fez, Tetelestai com tudo, entendeu? Ele disse está consumado. Então ele venceu o poder da morte, ele venceu o poder das enfermidades, ele venceu todo o poder do maligno, todo o poder do maligno. Mas por que que as pessoas ainda morrem? Por que que as pessoas ainda ficam doentes? Porque isso só vai ser 100% efetivado quando Jesus voltar, entendeu? Mas o que Jesus fez foi devolver pra gente a liberdade, foi devolver pra gente a chance de escolher, foi devolver pra gente o acesso ao Pai, devolver pra gente a chance de estabelecer o reino na Terra. E agora eu quero que você entenda isso. O que é estabelecer o reino na Terra? É contribuir para que o mundo retorne ao estado da criação, entendeu? Ao estado de harmonia, ao estado de bondade, ao estado de amor, ao estado de... Enfim, eu acho que você entendeu, né? Mas é acabar realmente com isso. Então você pode ver tudo. Por exemplo, injustiça, né? Se você é uma pessoa mais da área do direito, a injustiça não é de Deus. Deus é um Deus totalmente justo, ele repudia a injustiça. Então você pode sim servir a Deus através do direito. Você pode servir a Deus sendo um juiz, sendo um advogado, porque o que você vai estar levando para aquele lugar? Justiça. Justiça. E Deus é um Deus de justiça. Então, se você leva a justiça, você estabelece o reino. Você tá entendendo? Eu vou ser médica. Eu quero trabalhar tanto aqui, né, na minha região, quanto fazer missão em outros países. Por quê? Porque eu quero acabar com doenças. Doenças são de Deus? Não são. Então, se eu tô contribuindo para acabar com doenças, eu tô contribuindo para estabelecer o reino na Terra. Mas da mesma maneira, se você tá numa igreja cuidando do povo de Deus, você tá preparando as pessoas que vão ser enviadas para outras esferas da sociedade. Eu, desde pequena, muito pequena, fui cuidada em uma igreja. E foram pastores, foram pessoas que ali caminharam comigo e me prepararam para que eu pudesse ser enviada para a área da saúde. Então, você entende? Deus precisa de pessoas de todos os tipos, em todos os lugares. E você pode servir a Deus com qualquer que seja a sua profissão, ou aquilo que você escolheu, ou aquilo que você é hoje. Tá difícil, gente, mas tudo bem. Então, sabe, você pode e deve servir a Deus através de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. E agora que eu retomo o que eu tinha falado no começo sobre ser um cristão integral e sobre responsabilidade social. Primeiro, sobre ser um cristão integral. A gente tem que entender que a gente não vive de domingo. A gente não vive de ir domingo na igreja, porque isso aí não é uma vida cristã, cara. Tudo hoje é muito fácil, muito fácil. Quando o cristianismo começou, geral era morto, geral era perseguido. Ser cristão era muito difícil, entendeu? Os discípulos não tinham nada. E eles viviam tudo pra Deus. E hoje a gente tem tudo e não vive nada pra Deus. Sabe, hoje ser cristão é muito fácil, é bonitinho, é modinha, nossa, é lindo. Lá no TikTok é um monte de vídeo de... Ai, gente, olha só, look gospel. Cara, ser cristão é sofrer por algo que vale a pena. Ser cristão é se posicionar, é se levantar e defender a cultura do mundo. Porque eu já falei pra vocês, o mundo não tem vergonha nem medo de defender a cultura que eles acreditam. E se a gente não se posicionar, tipo, cara, não, a gente não faz diferença nenhuma, entendeu? Não faz diferença nenhuma. O nosso silêncio já é um posicionamento. Se você vê as coisas acontecerem e você não diz nada, você concorda, entendeu? Você está ali e as pessoas vão pensar que você concorda, que tá tudo bem. A gente tem que se posicionar. A gente tem que erguer a voz pra defender quem precisa ser defendido. A gente precisa erguer a voz pra defender o Deus que a gente acredita, porque as pessoas estão zombando de Deus. E você tá olhando e ainda fica ofendido. Cara, em vez de você ficar só ofendido, defenda Deus. Jesus defendeu você até o final, entendeu? Você acha que Jesus não passou vergonha naquela cruz, que ele não foi totalmente humilhado? Ele se importou, não, porque ele estava defendendo você. Chegou a tua vez de defender ele diante das pessoas. E não só por causa de, isso é politicamente correto. Não, cara, o isso você vai pro inferno, entendeu? A Bíblia diz que aqueles que confessarem Jesus diante dos homens, Jesus os confessará diante do Pai. Mas se você negar Jesus diante dos homens, Jesus vai te negar diante do Pai. Aí imagina, você chega no céu, Jesus olha pra você e fala, não te conheço. Entendeu? Não sei você, mas pra mim isso seria muito terrível. Tipo, muito terrível. O seu criador olhando pra você e dizendo, não te conheço. Então, a gente tem que se posicionar.
tem que viver uma vida integral de cristianismo, entendeu? Aonde você está. Aonde você está. Se eu passo o dia inteiro, a semana inteira num colégio, né? Cara, se eu for ser cristã, sábado à noite, que eu tenho um grupo de jovens, e domingo à tarde que eu vou na igreja, eu sou um miserável. Um miserável, entendeu? Porque isso não significa nada. Você tá perdendo tempo, entendeu? Tem coisas que você pode investir teu tempo, porque você tá investindo tempo numa coisa que não tá mudando a sua vida, nem a vida das pessoas que estão em volta de você. E às vezes pior, as pessoas veem você indo pra igreja, e pro mundo quem pisa na igreja é cristão, tá? Não tem tipo, ai não, cara, você vai na igreja, você é cristão. Daí eles veem você fazendo cagada e ficam, cristão pode fazer cagada. Vou ser cristão e não fazer cagada. Nós somos uma carta viva que é lida pelas testemunhas que estão ao nosso redor. Se o nosso testemunho for ruim, a visão que as pessoas vão ter de Cristo vai ser ruim, entendeu? Então, precisamos ser cristãos integralmente. Eu tenho que ser cristã na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu preciso ter resposta pra quem perguntar. Você tem que ter resposta. E você é contra aborto. Por quê? Porque eu sou cristão. Isso não é uma justificativa. Não é uma justificativa. Por quê? E daí a pessoa vai olhar pra você e vai dizer, por quê? E daí a pessoa vai olhar pra você e dizer, não, mas em caso de estupro. Não, mas não sei o quê. Não, mas Deus não se importa com uma pessoa. E você vai responder o quê? Entendeu? Você tem que estar preparado. Você tem que buscar isso, é amar Deus com todo entendimento. É você ter resposta para as coisas. É você buscar conhecer a Deus. É buscar entender as coisas. Porque se você quer se posicionar e defender o reino, você tem que conhecer o reino. É o básico, entendeu? Então, seja um cristão integral. Busque conhecer a Deus e busque defender Deus em alta voz, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer dia da semana. E a outra coisa é sobre responsabilidade social. Que todo cristão tem responsabilidade social. Entendeu? Por exemplo, 2022, agora, nós estamos em um ano de eleições. Será que uma vez, eu não estou nem perguntando mais de uma vez, cara, será que uma vez nesse ano, você tirou um tempo para orar pela política do país? Gente, vocês não estão entendendo. Tem países extremamente perseguidos por causa do governo. Entendeu? Uma simples mudança de governo pode virar um radicalismo. Pode ser que daqui a um tempo a gente comece a ser perseguido, nossa, exagerada, dramática. Cara, Jesus tá voltando, isso vai acontecer em todos os países, entendeu? E tá muito perto. Por que não? Entende? Não é ser pessimista, é entender que a Bíblia diz isso. É só uma questão de quando. Não é uma questão de sim ou não, é uma questão de quando. E se você não tem coragem de servir a Deus publicamente não sendo perseguido, imagina sendo perseguido, cara. Você entendeu? Você tem que estar preparado. E a gente tem responsabilidade social. A igreja é inútil se não impacta a sociedade. A gente é o corpo de Cristo, só que Jesus, você pode ler o Novo Testamento inteiro, quantas vezes você quiser. Jesus fala muito mais sobre reino do que sobre igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é muito importante. A igreja é o corpo de Cristo. A gente tem que estar numa igreja. A gente tem que ir numa igreja. É na igreja que a gente tem comunhão. É na igreja que a gente cresce. É na igreja que a gente recebe. É na igreja que a gente é preparado. É na igreja que a gente pode ser mais cheio. Só que pra derramar no mundo, né? Não adianta nada você ser um obeso de igreja e não fazer nada, cara. A igreja é como se fosse nosso posto de combustível, entendeu? Em que a gente recebe, em que a gente cresce em comunhão, em que a gente se fortalece, em que existe unidade, em que a gente adora Deus no povo santo, mas isso tem que chegar na rua, porque se não tá chegando na rua tem algum problema. Você entendeu? A igreja precisa impactar a sociedade. E hoje, atualmente, a igreja mais julga, critica e irrita a sociedade do que a abençoa. A igreja tem que ser quem mais cuida de pobre, quem mais cuida de viúva, quem mais ama as pessoas, quem mais promove justiça naquilo que pode, quem mais acolhe enfermo. Tem que ser a igreja, cara, porque se não for a igreja, vai ser quem? Você entendeu? Vai ser quem, cara? A gente tem uma responsabilidade social. A gente tem uma responsabilidade social. Como assim uma responsabilidade social? Você tem que ser instrumento de trazer o reino pra terra. Muito simples, muito simples. O que você tem feito pra estabelecer o reino na terra? Tipo, o que você tem feito pra promover o reino, entendeu? Será que pelo menos você tem orado? Será que pelo menos você tem orado pela política? Será que pelo menos você tem orado pela pandemia? Sabe? Será que você tem orado pelas escolas em que cada dia a geração ela é mais perdida? Sabe? É mais perdida, é mais afundada em emocional, em cultura do mundo, e você tá aí falando, nossa, que droga, né? Sim, que droga, cara. Quem que vai resolver isso? A gente?
A gente vai resolver isso. Você espera que o quê? Que um anjo venha resolver? A gente vai resolver, criatura. A gente. Deus vai usar a gente. E Deus é como se ele estivesse no céu procurando uma pessoa num lugar que ele precisa. Será que esse lugar que você tá, que você acha tão, meu Deus, talvez a sua escola, talvez seu trabalho, nossa, meu Deus, aqui não tem ninguém que conhece a Cristo, todo mundo aqui é perdido, e olha só essas coisas, que horror. Sim, cara, e Deus precisa de uma pessoa aí dentro, e ele não tá usando você porque você não tá disponível. Você entendeu? Tipo, pensa sobre isso, gente. Eu já tô terminando o vídeo, tá? Mas pensa sobre isso. Pensa se você tem se posicionado, se você tem estado disponível, entendeu? Se Deus precisar de uma pessoa, será que você vai poder ser essa pessoa? Será que ele vai poder usar você? Será que você tem sido responsável e preocupado em como a sociedade pode ser impactada? Ou você tá preocupado com o teu próprio nariz? Porque já tem um monte de gente preocupada com o seu próprio nariz. Isso não é cristianismo. Aí entra o ponto de ser um cristão integral. Eu nem vou ficar repetindo muito porque eu acho que você entendeu, né? Mas é isso, sabe? Eu queria muito falar isso pra vocês. Até eu tenho que contar, né? A gente tá assim com o movimento lá na minha escola, todo intervalo. A gente chamou de Ministério Aviva-nos. Então, todo intervalo a gente se reúne, a gente tem um tempo de buscar Deus junto, tem uma programação. É muito legal, eu venho, tá? Prometo no próximo vídeo contar pra vocês sobre como eu tenho feito a obra lá dentro da minha escola, né? Mas hoje eu dei uma palavra sobre exatamente isso lá. E é isso, galera, sabe? Saiam com peso na consciência, saiam constrangidos daqui, entendendo que a gente tem uma responsabilidade, a gente tem uma missão, seja onde for, entendeu? E eu não vivo só pensando que, nossa, a minha missão é medicina, eu vou estabelecer saúde. Eu não posso fazer isso hoje. O que eu faço hoje? Dentro da minha escola, eu cuido de pessoas. Eu tô disponível para pessoas, eu levo a palavra de Deus para as pessoas. Eu tenho 15 minutos de intervalo. Nós fazemos milagre em 15 minutos. E Deus opera. Deus tem transformado a vida das pessoas. E hoje é ali que eu estou. Entendeu? Quero ficar na escola pro resto da minha vida? Deus me livre. Você entende? Mas hoje eu tô ali. E Deus precisava de alguém. E tinham pessoas disponíveis que Deus tem usado. Nós somos uma equipe, tá? Não sou só eu também, Deus me livre. Dois. A gente é uma equipe, a gente cuida de tudo. Então, sabe? Pense sobre isso. Pense se você tem sido responsável com a missão que te foi confiada. Mas então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, que ele tenha doído e que ele gere mudança na sua vida, tá bom? Mas um beijo no coração de vocês, gente. Até o próximo vídeo. E podem escrever nos comentários, tá? Vídeos que vocês querem. Eu já li, tá? Os comentários que vocês pediram de outros vídeos. Vou trazer. E nem que eu demore um pouquinho, sempre responder seu comentário, nem que seja com um coraçãozinho, tá bom? Então podem comentar, fiquem à vontade, gente. Mas eu vou deixar vocês irem, tá bom? Beijo, transformem a sociedade.